Aí, Aí, agora oi, sim. Perfeito. muito bem. Eu Obrigada, estava falando Ju. aqui sobre Hum, resiliência, que é a capacidade da gente lidar com os desafios, mesmo frente às frustrações e os imprevistos, como é uma habilidade em saúde mental, a gente desenvolver a uhum. resiliência. Aí já foi um Vamos, exemplo aí do nosso desafio com a live. Mas vamos lá. isso aí, ótimo começo. Obrigada, Ju. Obrigada pela participação. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, eu sou psicopedagoga. E eu quero hoje, né, que quem está aqui conheça também a Júlia. Estou aqui com a Júlia Facini, que é psicóloga, especialista em saúde feminina, né, Ju? Saúde mental feminina. A Júlia me acompanhou desde a gestação, passamos ali, né, depois pós-parto, até hoje ela é minha terapeuta, não abre mão. E dentre tantos desafios que a Júlia me ajuda, tá ali comigo, algo muito importante, muito marcante, né? Que até ela depois vai se apresentar um pouquinho, contar um pouco mais do foco que ela tem agora, nesse momento, nessa estação. Mas a Julia me ajudou muito em relação ao parto, porque eu tinha muito medo do parto. Né, Ju? Lembra? Eu já estava decidida Lembro. a fazer uma cesárea, que não tem problema nenhum, a gente sabe, né, da importância da cesárea para salvar muitas vidas, mas era uma escolha por medo, não uma escolha por necessidade. E a Júlia foi ali trabalhando comigo, fomos elaborando algumas estratégias e no fim foi lindo, foi incrível. Foi assim uma das melhores experiências que eu já tive, apesar de doer muito, né? Mas assim, emocionalmente eu saí com aquela sensação de nossa, eu não sabia que eu podia tanto. E a Júlia foi essencial nesse processo. Então eu não podia encerrar, né? Essa é a última live do ano. Nós temos ainda algumas ali em janeiro, mas eu não poderia encerrar essa temporada uma série de mulheres que inspiram. Então você é uma mulher que inspira, sem trazer a Júlia aqui, né? Que é uma pessoa essencial na minha vida. E eu creio que o Senhor levantou a Júlia para essa geração, para um tempo como esse, porque muitas mulheres precisam te conhecer, Ju. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente como você escolheu pela psicologia, como foi traçando esse caminho também para se especializar mesmo na saúde feminina. Então conta para a gente. Obrigada por aceitar esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. É muito gostoso estar com você nesses processos, né? Não posso deixar de mencionar como é especial ver a evolução do paciente, como a gente cria mesmo um carinho, um afeto e te ver enfrentando seus medos, vencendo esse gigante aí que era o parto. É muito especial, é muito gratificante. Então, você fica grata, mas eu também fico muito grata porque é uma troca. Eu sempre falo que não tem como a gente sair sem ser tocado e sem com neutralidade de uma relação humana. Que a relação humana ela tem afeto e ela sempre vai nos afetar de alguma forma. Eu sou apaixonada por gente, apaixonada por pessoas, por vidas, por histórias. E desde sempre foi assim. Então, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de ouvir. Passei por um processo terapêutico também. E conhecendo a psicologia como paciente, eu me apaixonei. Falei, nossa, isso aqui é incrível, eu preciso saber mais. E prestei psicologia, me formei psicóloga pela Universidade de São Francisco, a USF, né? A gente abrevia. E sempre gostei muito da área de saúde mental, sempre gostei muito de assim estar com pessoas, mesmo assim no contato. E depois disso fiz uma formação em cognitivo comportamental e contextuais, que são aplicações assim da abordagem onde a gente é bem objetivo. A Bianca sabe que é assim, tem lição de casa, mão na massa. Então é uma terapia que busca te tirar da zona de conforto, dessa zona muitas vezes de paralisação. E fiquei atendendo nessa abordagem assim exclusiva por um tempo, até que eu entendi que tinha uma outra forma e um outro viés que Deus estava colocando sobre a minha vida, que é ser terapeuta. Então, hoje a minha formação é psicologia, mas eu não atuo como psicóloga clínica para essa área muito de transtorno. Eu cuido de mulheres, eu vejo mulheres florescerem, porque eu acredito que nós somos um ser muito mais complexo. Eu consigo ver assim, a gente fala muito sobre isso, né, Bianca?
sobre esse corpo que sente, essa mente, esse espírito. E desde então eu tenho trabalhado só com o público feminino, com as mulheres de várias idades, ali como você anunciou no nosso cartaz, essa questão da saúde integral, que é você ter um corpo forte, uma mente forte, um espírito forte. Saúde mental é sobre esse equilíbrio. A gente sempre vai ter um pouquinho mais de um lado, um pouquinho de outro, um desafio aqui, um desafio ali, mas trazendo um resumo, é mais ou menos isso que eu Muito tenho feito. bom. Ô, Ju, assim, eu tenho um compilado aqui de perguntas, né? Então eu vou direcionando e você fique muito à vontade também. Eu sei que você tem um conteúdo muito rico para trazer hoje aqui, mas eu queria começar falando uma dor assim que eu vejo em muitas mulheres, também passo por isso, a gente trabalha muito isso em terapia, mas assim, muitas vezes eu percebo que hoje em dia as mulheres se desdobram, né? Entre o trabalho, autocuidado, cuidar dos filhos, marido, casa, tudo. E quais são os sinais, Ju, de um possível esgotamento emocional diante desse contexto? É muito normal que isso aconteça. Quando a gente fala do público feminino, a gente está falando muitas vezes de uma jornada que é dupla e às vezes é até tripla. E quem é mulher aí, tem filho, vive essa rotina, sabe que são muitos desafios. Um grande alerta é você perceber o seu humor. Como que você tem acordado? Você tem estado muito para baixo? Como que tá? A gente sempre faz, né? O 0 a 10. De 0 a 10, sendo 0, não quero ver ninguém. A vida é horrível, caos. E 10, nossa, que dia lindo, vou sair cantando aqui pela casa. Entre o 0 e 10, mudou demais nos últimos tempos? Então, esse sinal do humor, o levantar e ver a vida com essa questão mais pessimista, esse desânimo. Um outro sinal que é bem importante é uma fadiga crônica. Então, você dormir e não descansar. Você acordar exausta. Então, você vê que pode ter algo ali. Alimentação também é uma coisa que a gente já conversou bastante, que a gente acaba descontando. Então, uma mudança no apetite, tem que ficar atento. Uma mudança tanto para mais, que é o que a gente mais pensa. Ah, tô comendo demais, tô muito ansiosa. Mas uma mudança para menos também. Então, a falta de apetite, um embotamento afetivo que a gente fala. Essa vontade, é como se você se fechasse. Isolamento social, essa é clássica. Ah, não tô querendo ver ninguém. Mas por quê? Ah, não quero conversar. E aí tem que perceber quanto tempo está durando. Uma semana? 2 semanas? 15 dias? Já tem que começar a prestar atenção. Especialmente, assim, o sentir a vida. Então, estou com vontade de viver? Estou conseguindo fazer as coisas acontecerem? Ou estou muito bagunçada? Estou sentindo, assim, que eu não sou mais eu? Esse relato chega bastante na clínica. Nossa, eu não estou mais me reconhecendo. E aí talvez seja o tempo de parar, de colocar um pause e tá, vamos reformular, vamos reorganizar as coisas aqui. É bem importante esses pontos. Então, sono, alimentação, humor são importantes. Muito bom, Ju, esses sinais. E quando a mulher identifica esses sinais, e o que ela pode fazer para encontrar um equilíbrio diante dessas demandas? Você tem alguma dica prática? Eu sei que você tem, porque você sempre me ajuda nisso, mas dicas práticas mesmo para elas conseguirem conseguir lidar, né, com essa estação, com esse momento, talvez com alguma crise. Uhum. Olha, depende do nível de descompensação. Então, quanto que essa pessoa ela desregulou? Se for um caso em que, por exemplo, o paciente está com muita crise de ansiedade, está sentindo assim muito sintoma mesmo, aquela taquicardia, aquele sintoma, pensamento muito acelerado, pode ser que ele precise buscar uma ajuda profissional mesmo. Mas, de modo geral, eu quero falar algumas dicas práticas que nos protegem. Gente, terapia cognitiva é muito prático. Então é assim, ó.
a Bianca já está até acostumada. É caneta colorida, é bom que ela é psicopedagoga, ela já está dentro. Então a gente escreve, a gente elabora, a gente pensa sobre o nosso próprio pensamento. Então vamos lá. Rotina. A rotina protege demais. Por quê? Um cérebro que não sabe o que vai fazer é um cérebro que está constantemente em alerta. E esse alerta, ele libera toda a nossa cadeia de luta ou fuga. Então, a adrenalina, a gente fica gastando aí entre adrenalina, cortisol. E aí pensa se vai dar bom, né? Igual a gente fala. Pensa o que vai acontecer no final das contas, na soma de tudo. É um adoecimento, com toda certeza. Então, manter o uso de agenda, rotina, não é para ficar escravo da agenda, mas tentar se organizar. Então, eu sempre dou a dica do Google Agenda. Eu brinco que eu sou missionária do Google Agenda e do Notion. Eu indico para todo mundo ter, assim, os compromissos, porque é muita coisa. É realmente muita coisa. E a minha dica é uma das dicas de ouro da live. Não conte com a sua cabeça, porque ela pode falhar. Então, rotina, essa questão de usar e anotar os compromissos é bem importante. Outro ponto que é muito, muito relevante é o autocuidado. Eu falo assim, você precisa, especialmente mulher, mãe, que tem rotina, você precisa de um tempo de autocuidado. Ju, eu não tenho 10 minutos. Toma um banho um pouquinho mais longo. Já falei dessa pra você. Toma um banho um pouco mais longo. Tenta desacelerar. São pequenas intervenções que você faz na sua rotina e no seu dia a dia que vão proteger o emocional. Que vão ser como, a gente fala, os fatores de proteção mesmo para a sua vida. Então, esse autocuidado, às vezes, é você pegar e passar um creme. É você parar e assistir 15 minutos de uma série que você gosta, mas ter um tempo para você. E eu sei que isso tem muitas aspas e muitos parênteses quando a gente fala de bebezinhos, da mãe dos bebezinhos. Estou com vocês, acolho, tá? Os abaixo de 3 anos aí, 2 anos e meio, porque é intenso. Mas mesmo assim, você ainda é mulher, você merece e precisa dessa autovalorização. Por quê? Porque isso vai proteger o emocional de entrar em colapso. Outra dica prática, essa eu amo também, exercício físico. Muito importante, porque já entra tanto no autocuidado, quanto no cuidado com o corpo. Então a gente tem liberação de um monte de hormônio, que é ótimo para o nosso cérebro. Tudo isso vai formando essa rede de proteção, né, contra esse estresse. Então, exercício físico, tentar dar conta ali. Não conseguiu? Gente, tá tudo bem. Nós somos seres humanos. Tá tudo bem. É por isso que a gente existe, né, Bi? É por isso que nós estamos aqui. Tem profissionais para acolhê-los, para cuidar. E como é importante a gente ter coragem de buscar ajuda. Não é vergonha a gente buscar ajuda. Muito pelo contrário. Isso mostra que nós precisamos uns dos outros. Isso mostra que nós vivemos em sociedade. Isso é um princípio básico. Nós dependemos um do outro. A gente tem essa relação. Então, sentiu necessidade, olha, não tô bem, tô tendo crise, não demora para procurar. Por quê? Momento bem psicólogo agora, tá? Quanto mais a gente demora para procurar ajuda em casos que estão mais sérios, mais difícil é o tratamento. Por quê? Porque o seu corpo aprendeu a funcionar naquele estado de estresse. Então, para desassociar, demora um pouquinho mais. Então, percebeu que está estranha, tá muito diferente, busca ajuda. E às vezes pode precisar de médico também, por isso que eu acredito no corpo, alma, espírito. Precisa, às vezes, de medicação, o médico vai entrar e aí a gente cuida desse ser como um todo. Mas eu coloquei aqui algumas coisinhas de prevenção. É muita coisa, né? É difícil falar do que a gente ama. Do que a gente ama que vai... Que ouvindo, Ju, pode falar, que a gente quer te ouvir. Então, eu queria falar um pouquinho, Bi, sobre saúde mental. Porque às vezes a gente fala, nossa, minha saúde mental. Mas o que é essa tal dessa saúde mental? Porque a saúde física, acho que por ser
mais tangível, ter a questão da matéria, ela fica mais fácil de compreender. Mas o que é saúde mental? Tem uma definição que eu gosto muito, que é assim, saúde mental é a capacidade da gente se equilibrar e se reequilibrar com as intempéries da vida. Então, aconteceu algo ali que desestabilizou, que nos trouxe uma ansiedade, um medo. O que é a saúde mental? É você conseguir retornar ao seu estado de equilíbrio. É acordar um dia um pouquinho desanimado. Quem nunca acordou? Eu já acordei. E nós mulheres, olha, vou falar uma coisa, ser mulher não é fácil. É emocionante, porque tem uma oscilação hormonal ainda, que é isso aqui, ó. É uma coisa intensa. Então tem dia que a gente vai acordar mais irritada. Tem dia que a gente vai acordar um pouco para baixo. E tá tudo bem. Agora, a capacidade de passar por cima disso, conseguir viver o dia, conseguir fazer as obrigações, ter esse equilíbrio, é o que mostra que a nossa saúde mental está boa. Que a gente realmente está desfrutando de algo bom. Na medicina, a palavra usada para isso é homeostase. Então, é voltar ao seu estado de equilíbrio. Isso é saúde mental. Então, não, saúde mental não é ficar triste. Ter saúde mental não é ficar triste. Não é não ter tristeza. Não é nunca fiquei brava. Nossa, tô super zen. Não. É você viver todas as emoções e conseguir equilibrá-las. Conseguir ter uma boa gestão de tudo isso. Mas aí é um processo. É um processo, né? É ter a paz que excede todo entendimento, né? Independente da circunstância, coração andar em paz. Ô Ju, eu nem estava aqui no script, não recebemos perguntas sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também é cristã, vive muito, né? Muito inserida, muito ativa no contexto de igreja. Fale um pouquinho sobre isso, Ju, sobre muitas vezes esse tabu, tanto de procurar uma ajuda, né, de um profissional da saúde mental, como de uso de medicação. Eu percebo que ainda tem muita resistência, as pessoas acreditam que Deus pode curar de um problema no coração, de um câncer, e pode curar, né? E toma medicação, e glória a Deus que o Senhor usa a medicação também para curar, mas quando a gente fala de saúde mental, eu percebo ainda uma resistência, né, falando que é falta de Deus, que pode ser endemoniamento, e que parece que as pessoas são mais fracas por elas pedirem ajuda, tanto psicológica, como até de psiquiatra, de medicação. Então, fala um pouquinho sobre isso, Ju, por favor. Fala disso, com certeza. A gente muitas vezes limita o poder de Deus e a gente quer enxergar a maneira do Senhor operar de uma forma só. A gente esquece que toda ciência, toda boa dádiva veio de Deus, do Pai das Luzes, está escrito isso em Tiago. Eu sou cristã também, então a nossa fé ela é toda baseada na Bíblia. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, que é o Pai das Luzes. Então, o conhecimento, toda essa sabedoria que Deus designou para os cientistas, para que a gente conseguisse descobrir uma técnica terapêutica que vai aliviar a história de um indivíduo, para a gente descobrir uma medicação que vai alinhar ali uma substância que faltava e aquela pessoa vai voltar a se sentir bem. Gente, a gente precisa aprender como é que a gente está vendo Deus. Quais são as lentes? São lentes da religião? Porque se for isso, Deus só cabe na caixinha da religião. Então percebe como esse pensamento ele vem de uma raiz que segrega Deus na caixinha só do religioso? A gente esquece que Deus ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus da ciência, ele é o Deus sobre todas as coisas. E ele pode e usa os médicos, os profissionais para nos abençoar. Agora, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de medicação para a área da mente, já tem aquela coisa, não, mas Deus pode me curar. E sim, Deus pode curar. E Deus tem as formas dele de curar. E talvez, se Deus quiser usar uma pessoa para te ajudar no processo de cura, isso é menos importante, isso é menos relevante. E se Deus quiser te mostrar o quanto você é dependente dele nesse processo, porque muito disso vem da nossa autossuficiência, disfarçado de fé. Ah, não, mas Deus vai me curar. Mas na verdade tem muito do nosso eu.
ali. Tem muito do nosso orgulho que não quer se submeter a processos. E às vezes Deus ele nos cura assim. E às vezes ele vem como oleiro, que vai trabalhando esse barro, que vai tirando aquilo que entrou, como uma pedra que entrou ali. E ele tem prazer em fazer isso e em usar as pessoas para nos abençoar. E a ciência. Então, eu tenho visto muito isso na clínica. Na verdade, esse é o meu dia a dia. Ver pessoas sendo lapidadas para a sua melhor versão. E quem tem a nossa melhor versão, senão o próprio Deus? Por isso que eu acredito tanto nesse processo que é submetido a Ele. E sobre a medicação, eu lembro muito de uma disciplina que eu tive na faculdade, que é neuroanatomofisiologia. E a gente estudou bem profundamente sobre as áreas do cérebro e como as medicações elas funcionam. Gente, é incrível. O que Deus fez na nossa neurologia é um negócio assim inexplicável, é emocionante de ver. E às vezes a gente esquece que o cérebro é um órgão e um órgão precisa estar em bom funcionamento. E muitas vezes problemas de saúde mental, na verdade, é uma falta de uma substância ali. Quando a gente está com uma substância faltando no corpo, uma vitamina, às vezes a gente precisa repor. E por que não, vamos falar assim de uma forma bem grosseira, tá? Repor esse neurotransmissor que está faltando. A gente sabe que a depressão, ela tem uma questão assim muito, muito importante de falta de serotonina, uma falta ali de noradrenalina, de alguns neurotransmissores que deixam a pessoa muito para baixo. E quando o profissional, né, da psiquiatria, o médico, ele insere a medicação e a pessoa realmente estava precisando, gente, é uma coisa linda de ver a melhora, que é um suporte para o que a terapia vai fazer. Então é um trabalho muito em conjunto. E eu quero deixar uma palavra aqui que me veio à mente enquanto a gente estava conversando. A gente aprender a confiar em Deus é algo muito importante. E a entender que muitas vezes a nossa força está nele. Então, buscar ajuda é a gente dizer, diga ao fraco, eu sou forte no Senhor. E Deus nos faz forte de formas diversas. E Ele pode usar a terapia e a medicina para isso também. Verdade, Ju. Você já me falou, inclusive, né, que fazer terapia é um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato de coragem. Hoje, e aproveitando que a gente está falando desse contexto de igreja, a Dani mandou uma pergunta maravilhosa, que eu acho que é uma dúvida mesmo de várias pessoas. Ela falou assim, ó, como identificar, diferenciar quando é caráter adormecido, né? Caráter, adormecimento ou atuação demoníaca? Aí é complexo, profundo. Nós cristãos, nós acreditamos no mundo espiritual, nós sabemos como isso é real. E como muitas vezes algumas opressões, alguns tormentos da mente vêm de uma questão espiritual. Eu sempre gosto das eliminatórias. Então, vamos tratar tudo? Vamos combater de frente todas as áreas? Então, se essa pessoa ela está fraca espiritualmente, que essa pessoa aumente as disciplinas espirituais, que essa pessoa passe por um processo de cura interior, de libertação. Na saúde mental, fazer terapia com uma pessoa boa, que tem experiência, que sabe o que está fazendo. Na saúde física, vamos investigar se tem falta de hormônio, se tem falta de vitamina. Então é muito nesse sentido, pelas eliminatórias. Na dúvida, o que eu prefiro fazer? Atacar em todas as frentes. Mas é claro que, como eu não atuo como psicóloga, minha formação é em psicologia. Hoje eu posso falar que muitas vezes o Espírito Santo me dá esse discernimento de qual é a área que a pessoa está precisando de mais atenção, né? Mas isso tem a ver com essa terapia específica, com essa demanda específica que é a do meu trabalho. Mas na dúvida, assim, eu gosto de atacar pelas 3 frentes. E a gente já cobre tudo que tiver torto, a gente endireita, cuida e como eu falo, né? A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela precisa brilhar, brilhar, brilhar até se tornar dia perfeito. Então a gente tem que olhar com esse olhar de desenvolvimento, de melhora, sempre. Em todos esses pontos. Muito bom, muito bom. Era adoecimento. Obrigada, Dani. Oi, Ju, e assim, a gente começou falando, né, dessa demanda de hoje em dia, como as coisas são, as mulheres, né, no mercado de trabalho.
Mas também existe um outro extremo, eu acredito que seja um privilégio, mas muitas vezes as mães, por necessidade ou por escolha, enfim, ficam em casa, né? A partir do momento que chega a criança em casa, né? Seja por via de adoção ou quando nasce mesmo, e essas mães ficam em casa 100%. E muitas delas também relatam, daí é uma outra situação, que se perderam. Você até falou um pouquinho, né, sobre isso, que não conseguem mais reconhecer, que perderam a identidade. Nesse caso, como elas, o que você orienta para que essas mães possam encontrar um propósito mesmo? Uhum. Eu fiz uma anotação aqui, enquanto você falava, que é algo muito importante antes de chegar nesse ponto é tomar muito cuidado com uma mudança muito brusca de rotina. Porque essa mudança muito brusca, ela pode ser algo que vai trazer um prejuízo. Então, eu tenho, inclusive, um caso, né? Cuido de mãezinhas que estão nesse momento, que eram muito ativas, trabalhavam e tinham, assim, contato com pessoas, saía, conversava. De repente, ficou trancado no apartamento, ela e o bebê. E agora? Então, como é que eu faço? Tomar cuidado com essa parada brusca. Pensa que você está num carro e esse carro está a 200 por hora. E você vai, freia e puxa o freio de mão. Qual a chance desse carro capotar? Altíssima. Que você teve uma mudança muito brusca. Então, quanto mais lento e cuidadoso for esse processo, melhor. Então, tentar sair, tentar continuar conversando com pessoas, fazendo algumas coisas que você fazia antes. É normal que dê uma bagunçada, tá? Então, assim, você, mãezinha que tá me ouvindo, vai virar de ponta cabeça, mas vai ficar tudo bem. E aí vamos supor que você tá nesse ponto que a Bianca trouxe, que você não se reconhece mais. Um exercício muito prático que eu acho legal é você fazer uma lista de quem era você antes do bebê. Então, o que você fazia, como você se via, e pensar se aquilo faz sentido para a mulher que você quer se tornar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem o luto de uma pessoa que a gente nem é mais. E que nem faz sentido a gente ser. Então, nossa, eu trabalhava 12 horas. Mas assim, pera, eu nem quero mais trabalhar tanto. Nossa, mas eu acho que eu mudei. Ou a pessoa, às vezes, até a forma de vestir era mais extravagante. Nossa, mas agora eu me tornei uma mulher tão básica. Então, será que você não está se reconhecendo ou será que você mudou? Ou será que você é uma nova pessoa? Muito importante pensar sobre isso. Porque a maternidade, ela transforma demais a mulher. Você, Bianca, pode contar com mais propriedade isso. Tenho certeza, certeza que você não é a mesma desde que o Bernardo nasceu. Não é? Não, não, isso foi durante a gestação, né, Ju? Como você acompanhou tudo ali, o Senhor foi gerando também isso no meu coração. Então, de realmente desacelerar um pouco mais, foi tirando o meu coração ali do Egito, né, daquele trabalho que era muito intenso, era uma coisa que sugava mesmo a minha vida, e eu não me via de outra forma. Antes de engravidar, eu não sei, assim, eu achava que aquilo ia ser para sempre, que eu ia ficar ali para sempre. E aí também a Júlia me ajudou muito nesse processo, né, de transição de carreira. Então, durante a gestação ali, esse processo de ir fazendo aos poucos, eu tive ajuda terapêutica, né? O Senhor foi trabalhando no meu coração para que eu conseguisse tirar o meu coração de alguns lugares que Ele queria me tirar. E realmente, assim, minha vida mudou completamente. Foi um 360, né, Ju? A partir do momento que o Bernardo nasceu. Porque Foi. eu mudei de trabalho, né? Reconstruí a minha vida profissional, mudamos de igreja. Então, assim, a maior parte dos nossos relacionamentos sociais foram, assim, nossas mesas mudaram, tudo mudou. E eu posso dizer que todo esse acompanhamento me ajudou muito para que fosse de uma forma mais tranquila. A gente teve outros desafios, né, Ju, durante essa jornada. Agora o Bernardo está com 1 ano e quase 9 meses, 1 ano e 9 amanhã. Tivemos outros desafios,
Mas esse desafio especificamente a gente não teve, né, Ju? Porque a gente foi trabalhando, entendemos que foi direção do Senhor, e eu acredito muito que esse seu olhar, né, essa sua técnica de ir trabalhando aos poucos para não parar, porque realmente eu estava a 300 por hora. Se eu parasse de uma vez ia dar ruim, alguma coisa ia acontecer. E manter, especialmente, algo que também é muito importante para a saúde mental, são os relacionamentos sociais. E às vezes é uma besteira, é uma conversa ali, sabe? Com um colega, é um café que você toma no meio do expediente, mas é um contato com gente. Deus não nos fez para que a gente fosse sozinho. Deus, ele colocou uma companhia ali para Adão. E Deus aumentou a galera depois. Então, estar sempre com pessoas, tentar manter os vínculos, conseguir abrir o coração, não se fechar. Ainda nessa fase do puerpério, que é uma fase tão importante, é uma fase que a mulher ela tá sensível, ela tá vivendo muitas transformações no corpo, transformações emocionais também, emocionais, neurológicas, neuroquímicas. Então, não colocar esse pé no freio de uma vez. Vamos devagar. Então, ó, continua. Eu lembro que você fazia natação, achava ótimo. Gravidíssima, não, vai na natação, faz a musculação, porque era um tempo para você, era algo seu e era algo que já fazia parte da sua rotina. Então, continuar esse motor da vida protegeu muito aí o seu emocional e graças a Deus conseguimos uma fase de puerpério, desses primeiros meses aí também, muito tranquila, graças a Deus. Eu acho que o que me ajudou muito, como eu todos os dias eu ia para, eu moro em Valinhos, eu ia para Campinas, né, saía, tinha contato com muita gente, eu dava aula, né, então imagina quantas pessoas, crianças eu não via todos os dias. Uma coisa que eu acho que me ajudou muito no porpério foi assim, às vezes a pessoa falava, ah, eu quero conhecer o Bernardo, eu falei, então vamos tomar um café. Então vamos sair, posso, você me recebe? Hoje a gente vai no café? Eu lembro. Para mim, o sair de casa, me arrumar para sair, sair com ele, sabe? Respirar um ar diferente, comer uma comidinha diferente, um Uhum. bolinho, um café passado ali na hora por outra pessoa. Aqui, eu acho que isso me ajudou muito. Eu não sei, né, que se as pediatras vão me matar de eu falar isso, assim, de sair com a criança, mas foi, assim, o que me ajudou. Entrei num curso, porque toda segunda-feira à noite eu ia. Eu me arrumava, eu me maquiava. E eu ia toda segunda noite, ele não tinha nem um mês ainda. Nossa, como aquilo foi bom pra mim, porque eu sempre estudei. Imagina se eu parasse. Então, eu acho que esse você vai sentir, né? No meu caso foi assim. Eu queria sair um pouco, sabe? Me movimentar, ver gente, Se arrumar também, me né? Uma arrumar. toda Nossa, hora você fica em casa, fica muito bagunçado, muito largada, assim. Às vezes, gente, passar um hidratante, um gloss pra você se sentir bem, se isso te faz bem, claro, né? Depende da mulher, mas é importante. muito importante. É muito importante. Ô, Ju, eu separei aqui algumas perguntas, vamos ver o que vai dar tempo. Algumas coisas você já falou, mas eu acho que essa aqui é bem prática também, né? Que é a sua cara, que fala assim, ó, como diferenciar um cansaço normal de uma exaustão? Uhum, tá. A gente tá numa sociedade que a gente chama até, né, de sociedade do cansaço. Tem até um livro sobre isso. Então tá todo mundo muito cansado porque a gente tem muito compromisso. Então, tem essa sobrecarga, às vezes a mulher, como eu comentei, ela tem jornada dupla, jornada tripla, quádrupla. Então, tá todo mundo dormindo, ela tá pendurando a roupa. Tá todo mundo dormindo, ela tá tirando a louça da máquina. Então, assim, é intenso. Então, esse cansaço ele pode acontecer. Agora, o que que é essa exaustão? É uma fadiga crônica. Então, eu durmo e eu acordo exausta. Eu não consigo ter emoções boas. Então, eu não me sinto alegre, eu não me sinto bem. E às vezes eu me sinto até anestesiada. Aí precisa cuidar. Tá demais. Passou da linha do saudável. Não consigo desfrutar dos momentos, não consigo fazer nada. Então pode ser que você esteja em tanto estresse crônico que entrou nessa fadiga crônica. Que é, gente, a gente já sabe através das pesquisas, o maior fator de risco para a depressão. É o estresse crônico. E às vezes esse cansaço, a depressão aparece muito assim, tá? Quero fazer essa pontuação.
Porque às vezes a gente espera a depressão como aquela pessoa triste, muito desesperada, que entra no quarto escuro, e isso é muito estereotipado. Mas a verdade é que a depressão, ela aparece com esse cansaço extremo. Então ela está se arrastando. E precisa ver também se não é falta de B12 e vitamina D. Por isso que o corpo também entra. Então, entender que exaustão é essa. Mas esses sintomas, eles apareceriam mais assim. Então, como você dormir bem, dormir bastante e não descansar. Aí tem que ficar perto. Ju, tem outra pergunta aqui. Quando saber que é a hora de buscar ajuda profissional? É importante que os profissionais sejam cristãos? Então, é polêmico, mas eu vou falar. Pode falar. Do ponto de vista profissional, o paciente pode buscar o profissional que ele se identificar. Então, isso, se a pessoa tem uma visão de vida, ela quer alguém que esteja alinhado com a visão de vida dela. Então, se você é cristão, por favor, procure profissionais cristãos. Porque a cosmovisão dessa pessoa é completamente diferente do que a de outras pessoas. A forma como o cristão vive a vida, o cristão genuíno, bíblico, ela vai muitas vezes parecer escandalosa e às vezes até doentia para quem não entende. Mas para quem compreende o contexto e tem a capacidade técnica, isso vai fluir de uma forma muito natural. Eu acredito que saúde mental, coisas da mente, da vida, são muito profundas e muito sérias para a gente colocar nas mãos de uma pessoa que às vezes não está alinhada com a cosmovisão que a gente tem. Essa é a minha visão particular, tá? Eu indico isso. É polêmico, mas eu vou falar. É isso mesmo. Eu também recomendo isso sempre. Quando me perguntam, muitas pessoas confundem, né, o psicopedagoga. Eles acham que talvez seja psicóloga com pedagogia. E aí eu acabo recebendo muito, eu vou encaminhando tudo para você, para a Jenny, eu falo, gente, vai. O Fernando, falo, depende do caso, né? Se for mulher, criança, adolescente, casal, homem, daí eu vou fazendo os encaminhamentos. Mas eu falo assim, olha, é importante que o profissional seja cristão, principalmente para a terapia, né? Esse acompanhamento mais de perto. Hoje tem uma outra pergunta que eu acho que, assim, é muito difícil que uma mãe não faça essa pergunta em algum momento da vida dela. Como não se sentir culpada em tudo? Ainda estava bem assim, em tudo. Que bom. Tem uma frase que é muito comum, eu escuto muito, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Então, parece que você está sempre em falta. Tudo que você faz está errado e o saldo do dia é sempre negativo. Só que essa mentalidade, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Porque é uma sobrecarga muito grande. A gente esquece que nós somos seres humanos. Que nós somos pessoas. E que talvez aquilo que você gostaria de entregar, você não vai conseguir. Porque você tem a sua limitação. Falando para as mães de bebê e pequenininhos, assim. Às vezes você não dormiu a noite inteira. Tá tudo bem se você não conseguir brincar como você gostaria. Tá tudo bem se você não conseguir arrumar a sua casa do jeito que você gostaria. E aí eu vou entrar num ponto aqui que eu também sou missionária da autocompaixão. Bianca sabe. Falo muito sobre isso. A gente pega muito pesado com a gente. Os nossos discursos internos em direção a nós mesmos é muito duro. É muito pesado. Por que você não fez isso? Olha o que você fez. O menino caiu, foi sua culpa. O menino não sei o quê. O menino não dormiu porque é sua culpa. Peraí. E se a gente tivesse uma postura um pouco mais acolhedora com a gente? Tá, vamos lá. Sou uma mãe, tô cansada, eu tenho emoções. Muitas vezes a gente tá doente. Só que a mãe não tem muito direito de ficar doente, né? A mãe vai, toma uma água, toma uma vitamina C, levanta, vai. Mas assim, ainda existe um ser humano. A mãe não precisa ser um super-herói. É uma mulher ali que tem suas emoções, suas fragilidades, seus medos, suas inseguranças. E eu preciso falar uma coisa aqui: você vai errar. E você vai errar muito. Mas que você erre com coragem de tentar acertar o tempo todo. Então você vai tentar. O importante é o teu coração. Você quer acertar, você quer entregar o seu melhor.
Mas o peso não pode ser algo que vai te trazer adoecimento. Então, eu falo muito sobre parcerias, como se a gente entrasse em parceria com pensamentos. Quando começar a vir essa condenação, essa acusação, ai, eu sou horrível, nossa, hoje eu nem brinquei com ele queria brincar comigo, não deu. Para, corta ali, fala, peraí, eu não vou entrar em parceria com isso. Realmente, eu poderia ter brincado, poderia ter feito, eu não consegui. Tá tudo bem. Amanhã é um novo dia. E a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então sempre há uma nova chance, sempre há um lugar leve para você desfrutar. A maternidade e a vida em si, não só a maternidade, mas a vida, não precisa ser um peso. Agora, eu não sei de que contexto veio essa pessoa. Talvez a autocobrança seja aqui, ó, régua alta. Então, a maternidade é só mais uma área que essa pessoa tem sofrido. Aí vale a pena buscar a terapia e entender que crenças são essas, por que tá tão rígida com ela mesma e aprender a flexibilizar. Tenha autocompaixão. Vou falar uma coisa aqui que a Bianca já ouviu de mim, eu sempre falo para os meus pacientes. Você falaria com a sua melhor amiga da forma que você fala com você? Muitas vezes não. E certamente não. A gente é muito mais acolhedor com o outro. A gente é muito mais fofinho. E com a gente, ó, vem chumbo grosso. Então, assim, dá espaço para trás. Fala, peraí, será que eu sou tão culpada assim? Não, eu tô tentando dar o meu melhor. E às vezes o seu melhor, o seu 100% de um dia, às vezes é 40%. Mas foi o seu 100, só que foi 40. Então vamos flexibilizar para que você se sinta melhor, né? Essa pessoa que perguntou. E a casa fique mais leve, porque senão as coisas ficam muito pesadas. É verdade. Ju, para a gente caminhar para o final, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat, que é assim: como lidar com a falta de maturidade espiritual e emocional nas famílias e no meio da igreja? Imagina, não acontece, né, Ju? Quase. Não acontece. Eu vi essa pergunta de uma amiga minha, inclusive incrível. A Elisa tem 3 lindos, é uma super mamãe que eu admiro muito. Eu lembro muito daquele texto que fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Então eu acredito que a gente precisa dar mais lugar às pessoas que têm maturidade e lugar de fala. Por quê? É para isso que existe a comunidade. Então a comunidade ela tá aí para servir, para ter essa troca de experiência. Então, chamar essas vovós, chamar essas pessoas que têm mais tempo de jornada, que têm essa experiência para ensinar as mais novas e trazer esse conteúdo. Outra coisa é abrir espaços para conhecimento mesmo, como rodas de discussão, palestras, trazer conhecimento, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, as pessoas não sabem lidar com criança. As pessoas acham, vou entrar, não vou conseguir, que a violência é o caminho para discipulado e para disciplina. Quando o maior caminho, a maior estrada do discipulado se chama amor. E o amor também entra a correção, mas não a violência. Só que alguém tem que falar disso. Então, é com muita paciência, muita graça do Espírito Santo, ensino, mesa. Então, mulheres mais velhas, maduras, que estão ali com voz, que têm experiência, conteúdo para trazer. Pessoas da área também, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, trazer esse conhecimento à tona e usar isso para o bem das famílias. Instruir espiritualmente. Olha, eu lembro que uma vez eu dei um seminário sobre a questão espiritual, como os desenhos, como tudo isso estava influenciando as crianças. E foi tão legal, porque as mães falam, meu Deus, eu não fazia ideia que esse desenho era isso. Eu falei, pois é, mas é isso que ele está mostrando. Nossa, ainda bem que você me falou, porque... Então, essa troca, a gente precisa proteger as nossas famílias. Só que como que a gente vai fazer isso se a gente não tem conhecimento? Então, é muita graça de Deus, sabedoria, mas colocar ensino, discipulado mesmo, à mesa, família, profissionais, usar tudo que a gente tem para edificação.
Amém. É E é verdade. isso. Ju, eu quero te agradecer por sempre compartilhar os conhecimentos com tanta sabedoria, com tanta graça e a verdade liberta, né? Então eu Amém. creio que essa noite foi uma noite de libertação, de cura, porque as cortinas foram abertas, né? A gente vai quebrando os tabus, a gente vai ensinando aos poucos, acolhendo também. Eu gostaria que você falasse assim para o pessoal, caso alguém tenha se identificado aqui com algum sintoma e pensou, não, eu preciso pedir ajuda, e tenha se identificado também com a sua abordagem, como as pessoas te acham. E eu queria que você deixasse também um recado final para essas mulheres que estejam ou acompanhando aqui ao vivo ou que vão assistir depois. Queria que você deixasse um recadinho para elas. Muito bom. Eu estou muito feliz por essa noite, por tudo que a gente viveu. Muito grata a você, muito grata a Deus, as pessoas que estão aqui. E quero muito que esse conteúdo abençoe muitas vidas. Quem se identificar comigo, eu tenho alguns horários disponíveis, acho que uns dois. Pode me mandar, tiver disponibilidade, né? Na agenda do Google Agenda, que eu sou missionária do Google Agenda, falo para todo mundo. Então, no meu perfil, pode me dar um oizinho lá. E a mensagem que eu quero deixar é que vale a pena se cuidar. Então, se cuidar é um ato de coragem. Você, mulher que está passando por dificuldade, tenha coragem de se levantar, de buscar ajuda. Não é o fim. Não é o fim. Então, se você está viva, tem esperança. É isso. Porque às vezes a gente está tão sobrecarregada que a gente fala, não consigo ver luz no fim do túnel. Mas existe sempre a esperança. Então, tenha coragem de lutar pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental. Muito obrigada mais uma vez, Ju. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. E lembrem-se que procurar ajuda é um ato de coragem. Até mais, Ju. Obrigada. Até, boa noite. Beijo.